Como eu havia dito, eu elaborei o curso pensando numa progressão de dificuldade, certo? Deixei para o final as etapas do cultivo que são mais delicadas, que requerem um pouco mais de atenção e conhecimento e prática, obviamente. Vamos agora adaptar a parte laboratorial do cultivo de cogumelos, abrindo a possibilidade do cultivador caseiro a realizar procedimentos que são comuns no laboratório, utilizando algumas adaptações. É muito importante saber que a parte laboratorial é a parte mais delicada do processo de cultivo de cogumelos, portanto é muito comum acontecerem muitos erros no começo, muitas contaminações. Mas olhando para a contaminação você sabe mais ou menos de onde que ela veio. Normalmente contaminações bacterianas, elas vêm da nossa pele, vêm da respiração, da nossa fala. Elas ficam deixando a cultura mais melada. Quando é com fungo, o fungo fica com cor diferente, né? A esporulação dos bolores dos fungos, eles são bem característicos, ficam esverdeados, azulados. E com o tempo, o cultivador que é persistente vai conseguir executar essas tarefas bem delicadas com baixas taxas de contaminação. Agora eu vou falar sobre os esporos. Como eu falei para vocês lá no começo do curso, quando eu explicava sobre o ciclo de vida do cogumelo, falamos sobre os esporos e a sua importância para o cogumelo. Os esporos, eles são os propágulos do cogumelo, são eles que dispersam a espécie do cogumelo para longe. O micélio está ali num tronco de árvore, né, num local X, e o micélio vai crescer, quando chover, ter as condições ambientais perfeitas, o cogumelo ele vai nascer, ele vai esporular, aquele esporo ele é levado para longe. Então os esporos eles servem para espalhar a espécie. Fazendo uma analogia aí meio errada do ponto de vista biológico, os esporos estão para os cogumelos assim como as sementes estão para as plantas. Então as sementes elas são as unidades dispersoras das plantas. A planta ela vai produzir o fruto, aí o esquilo vai pegar o fruto, vai levar o fruto lá para outro lugar, lá para o mato, vai comer o fruto, vai fazer cocô, aquela semente fica no cocô e nasce a outra planta lá. Então os esporos eles também têm a mesma função. Eles são levados por grandes distâncias, seja pelo vento ou por algum animal, inseto que passou ali, e ele vai germinar isso em outro local, em outro substrato. Esses esporos são produzidos pelos basídeos, que são células localizadas na parte inferior dos cogumelos, né? Que são as lamelas, aquelas estruturas raiadas que tem embaixo do chapéu, são chamadas de lamelas. Nelas a gente tem os basídeos, e os basídeos são os responsáveis pela produção desses esporos. E eles são produzidos e lá viajam longas distâncias até caírem no substrato adequado, germinarem e formarem uma nova colônia, e em pouco tempo vai dar origem a novos cogumelos, completando assim o ciclo de vida, certo? Esse é o ciclo de vida do cogumelo na natureza, conforme eu expliquei para vocês lá no módulo 1. Se na natureza os esporos são utilizados para propagar a espécie, também podemos utilizá-los para o cultivo de cogumelos. Para isso, o primeiro passo é coletar esses esporos de uma forma limpa, para não causar nenhum tipo de contaminação futura, e o segundo passo é utilizar esses esporos para começar um cultivo de cogumelos. Então vamos lá, primeira etapa, coleta dos esporos. Para coletar os esporos devemos primeiro escolher o cogumelo mais bonito e saudável e num ponto de maturação, né, quando ele está quase flat, ali, quando ele está quase reto, que é o ponto onde ele está com a maior produção de esporos possíveis. A gente não deve coletar cogumelo com nenhum sinal de contaminação bacteriana ou fúngica, isso é importante mencionar. Além desses pré-requisitos, devemos ter em mente que o ambiente que esse cogumelo nasceu, independente de ser um cogumelo encontrado na natureza, ou se foi um cogumelo que você coletou dentro da sua estufa, ele está repleto de esporos de bactérias e fungos, e por isso devemos seguir algumas orientações para conseguir colher esses cogumelos e coletar os seus esporos da melhor forma possível. Para coletar esses esporos é muito simples, o procedimento é o seguinte: a gente vai limpar o local em que a gente vai usar como apoio, certo? Para fazer esse trabalho. Vamos limpar com papel toalha e álcool 70. A gente vai fechar todas as janelas. A gente vai repetir todos os procedimentos de limpeza já descritos anteriormente nesse curso. Para retirar o cogumelo, eu recomendo usar uma pinça, esterilizado, ou então um palito de dente. Só não encostem com as mãos nas lamelas, porque é dali que vão sair os esporos e as nossas mãos estão repletas de contaminações. Com o auxílio de um bisturi, a gente retira o cogumelo, cortando na haste dele, e a partir daí a gente vai prosseguir com a esporulação. A esporada dos cogumelos pode ser coletada de diversas formas. Eu utilizo placas de Petri descartáveis. Elas vêm estéreis de fábrica e podem ser adquiridas no Mercado Livre por um preço bem barato. Então basta tirar uma placa de Petri do saquinho, colocar nessa nossa superfície limpa, que a gente limpou com álcool 70 antes, abrir a plaquinha, colocar o cogumelo por cima da placa, e a gente vai tampar esse sistema com um pote, alguma coisa limpa com álcool 70 também.
Esse cogumelo deve ficar de 6 a 8 horas ali, paradinho, sem mexer, sem abrir. E em seguida a gente tem que tirar a tampa, tirar o cogumelo e fechar o nosso recipiente. E a gente lacra com aquele filme PVC ou com alguma outra coisa. E a gente pode guardar esses esporos por muito tempo. Uma alternativa para o uso dessas placas de Petri são os potes de coleta, aqueles potes que vendem em farmácia para exame. A gente pode colocar o cogumelo ali em cima e deixar ele expor lá dentro do potinho. A gente pode utilizar um papel alumínio também. Existem outras formas da gente fazer o carimbo de esporos, né? O papel alumínio é muito difundido entre os cultivadores de cogumelo. Eu não gosto muito, o papel alumínio é ruim de trabalhar, é ruim de limpar depois, mas tem gente que gosta. Depois de coletados, os esporos eles podem ser guardados por anos em temperatura ambiente, desde que sejam armazenados longe da umidade, da luz e do calor. Beleza, coletamos os nossos esporos da melhor forma possível, limpinho, armazenamos esses esporos, e agora o que fazer com eles? Como que começa um cultivo utilizando esporos? A primeira forma, e a forma mais fácil e simples, é fazer uma seringa de esporos. Para fazer uma seringa de esporos, a primeira etapa é a obtenção de uma água estéril. Existem diversas formas da gente estar obtendo água estéril, tá? A gente pode utilizar uma água de copinho, sabe esses copinhos que a gente compra em farmácia, que é um copinho, uma tampa de papel alumínio. Esses copinhos eles são normalmente esterilizados, tá? Então, para você retirar essa água, é só a gente limpar com álcool, espetar uma agulha. Você vai pegar a seringa, você vai pegar a agulha, vai montar a agulha, aí você vai tirar a tampinha da seringa, né, da agulha, vai espetar num copo desse e vai puxar a água para dentro. E aí você vai tampar novamente essa seringa, da forma mais limpa possível, sem encostar a agulha em lugar nenhum, com luva, tá, com tudo isso. Outra dica é usar soro fisiológico, que é vendido em farmácia, tá? Ou água esterilizada na panela de pressão, que esse é o meu preferido. Esse daqui é o que eu sempre fiz e o que eu sempre achei bacana. Eu sempre fiz na época que eu não tinha autoclave e tal, né? Quando eu fazia um cultivo mais amador. Fazer uma seringa de esporos tem que tomar muito cuidado também, porque como ela vai ser o começo do nosso cultivo, a gente precisa tomar cuidado para não ter contaminação. Então, por isso, normalmente a gente faz isso dentro da Glove Box também, tá bom? Beleza, então eu mostrei para vocês como faz para ter uma seringa com água estéril, certo? Agora, como é que a gente faz para pegar esses esporos que a gente coletou e colocar dentro da seringa? Existem alguns macetes, tá? Pra gente fazer sem uso de equipamento, sem uso de nada. A gente vai usar a nossa boa e velha Glove Box. Para isso, o cultivador vai pegar o carimbo de esporos que a gente fez ou no papel alumínio, ou enfim. Você tem que pegar os seus esporos e raspar utilizando uma gilete ou um bisturi flambado ali. Ele tem que estar esterilizado. Ou você esteriliza ele no forno, embrulha no papel alumínio, põe no forno a 200 graus por meia hora. Aquele mesmo método que eu ensinei da colher para a gente raspar a semente. Só uma pequena observação, alguns potes de exame de coleta eles já têm uma pazinha dentro, essa pazinha também é estéril e também pode ser utilizada para raspar os esporos. Enfim, a gente precisa raspar um pouco, não muito, mas um pouco desses esporos, né? Mais ou menos uns 2 centímetros quadrados, 1 centímetro quadrado, para dentro de um pote de coleta de exame. Aqueles potes de coleta que a gente, quando vai ter que fazer exame de urina, exame de fezes, a gente compra na farmácia. É importante pegar aquele que vem em saquinho. Você aperta o saquinho assim, ele faz, né, ele incha, sinal que ele está selado. Esse saquinho aí, esse potinho a gente põe dentro da Glove Box, com a nossa seringa lá, tudo bonitinho, passa álcool em tudo. Abre esse saquinho, tira o pote, e aí a gente pega o nosso esporo, raspa para dentro desse potinho, pega essa seringa, tira a tampinha, joga a água ali naquele potinho, que o potinho já vem estéril de fábrica, né? Então ele não tem contaminação. A gente joga ali dentro daquele esporo para misturar bastante e puxa de volta para a seringa. Pronto, pegamos os nossos esporos que a gente tinha coletado e colocamos para dentro da nossa seringa. E agora a gente tem uma seringa de esporos. Uma coisa que é muito importante eu mencionar é que o carimbo de esporos, ou seja, esse desenho, essa figura que forma com a deposição dos esporos, ela é uma cópia aí quase idêntica do cogumelo que está em cima, né? Representa até os mesmos desenhos, como a gente pode ver aqui nessa figura. E por que eu estou dizendo isso? Ao utilizar os esporos para fazer a nossa seringa de esporos, ou seja lá o que a gente vai fazer com os esporos, precisamos ter em mente que esse cogumelo ele nasceu numa estufa que tem contaminações no ar, é normal ter no ar. O próprio ato de retirar o cogumelo da estufa e trazer até o papel alumínio ou até a placa de Petri para a gente fazer esse carimbo de esporos,
a gente pode acabar contaminando o cogumelo, né? Então, algumas contaminações que estão flutuando no ar, elas podem cair ali nas lamelas e futuramente elas podem passar para esse nosso carimbo de esporos durante a esporulação. Por isso, na hora da gente confeccionar a seringa de esporos, é muito importante a gente não raspar muitos esporos. A gente não precisa fazer uma seringa preta de esporos. Os esporos são estruturas microscópicas. Então, se a gente raspar ali 1 centímetro, 2 no máximo, quadrados ali, a gente já vai ter uma seringa de esporos com milhares de esporos que serão suficientes para gerar bastante cultivo, tá? A gente não precisa raspar o carimbo inteiro. Na verdade, quanto mais a gente raspa, maior as chances da gente arrastar alguma contaminação que estava ali. Por isso, às vezes, quando eu vejo essas seringas muito escuras sendo vendidas na internet, seringas pretas, né, alguns vendedores até falam, olha, minha seringa está bem forte, está com bastante esporo, mas isso aí, na verdade, não é um sinal muito bom, tá? Então não cometam esse erro e a gente não precisa visualizar, né? A gente não precisa ver a olho nu os esporos, porque eles são estruturas microscópicas. Beleza, confeccionamos a nossa seringa de esporos, mas e agora, como utilizar essa seringa de esporos para começar um cultivo de cogumelo? Bem, como eu falei para vocês, os esporos eles saem do cogumelo, eles viajam pelo vento e caem no substrato, germinam e geram uma nova colônia. O que a gente vai ter que fazer é o seguinte, a gente vai precisar fabricar a nossa semente com aquele processo que eu ensinei para vocês. Então a gente vai esterilizar o trigo, esperar ele esfriar, pôr na glove box. Em vez de injetar uma cultura líquida ali dentro, uma placa de Petri ou uma semente previamente colonizada através daquele processo chamado grain to grain, a gente vai injetar os nossos esporos. Para isso a gente tem que pegar a nossa seringa de esporos, agitar bem, porque os esporos eles tendem pela gravidade a acumular na parte de baixo da seringa. A gente vai agitar essa seringa de esporos e vai injetar 1 ml, 2 ml dentro desse frasco, vai fechar da mesma forma que a gente fez anteriormente. E aí o que vai acontecer? Vai demorar um pouquinho mais, é um processo um pouco mais demorado do que uma seringa de esporos, uma seringa de cultura líquida, desculpa, mas esses esporos eles vão crescer e vão te gerar uma semente novinha para você começar o teu cultivo e aí você vai executar todos os processos que a gente viu até agora. A segunda forma de utilizar esses esporos é utilizando eles em meio de cultura, aquela gelatina nutritiva que colocamos nas placas de Petri, que serve para cultivar os micro-organismos in vitro. Meio de cultura é como a gente chama a mistura de água, agar e alguns nutrientes. Essa mistura pode ser utilizada para cultivar o micélio do cogumelo, né? A gente pode germinar esporos dentro dessa mistura, a gente pode clonar um cogumelo, cultivar um pedacinho do tecido, e ela é muito utilizada no cultivo de cogumelos. Existem várias receitas para fazer essa mistura, mas basicamente o que a gente precisa é água, o agar, que é um hidrocoloide extraído de uma alga marinha, ele gelatinifica a água, ele deixa ela sólida. E junto com essa mistura a gente adiciona alguns nutrientes que são necessários para que o micélio cresça de forma saudável. Esses nutrientes são diversos, a gente pode usar extrato de malte, pode utilizar extrato de malte laboratorial ou esses vendidos para fabricação de cerveja, a gente pode utilizar dextrose, tem aquele famoso BDA, né, que é o caldo de batatas, onde a gente ferve as batatas, depois coa, mistura com agar. Isso é totalmente desnecessário, principalmente para cultivar comestíveis, né? A maioria dos fungos vão bem no MEA, que é o extrato de malte e agar. A gente pode utilizar água de coco e agar para fazer o nosso meio de cultura. Enfim, eu vou ensinar para vocês como é que faz o MEA, que é o extrato de malte e agar, que é um dos mais utilizados e é o que serve para a grande maioria dos fungos. Então, em primeiro lugar, a gente precisa ter uma balança, a gente precisa ter água, né? Eu vou usar aqui 200 ml de água, porque eu utilizo esses frascos, chama frasco reagente, esse frasco de tampa azul, ele é ótimo para ir na autoclave. Então, eu vou colocar 6 gramas de extrato de malte. É importante usar o extrato de malte leve ou light, né? O mais claro que tem. Vou colocar aqui 6 gramas. Em seguida, eu vou misturar com 6 gramas do agar. O agar, a gente pode usar o agar alimentício. A única diferença entre o alimentício e o de laboratório é a pureza, né? O agar alimentício a gente precisa colocar um pouquinho mais de agar para ele realmente solidificar a nossa mistura. E depois disso eu coloco 200 ml de água, agito bastante e levo para esterilização. Esse frasco deve ser esterilizado na panela de pressão por aproximadamente 30 a 45 minutos. Após o resfriamento, devemos transferir esse pote
para dentro da glove box, junto com as nossas placas de Petri, limpa tudo com álcool, espera esfriar. Quando tiver mais ou menos 50 graus Celsius a nossa mistura, é bom ter um termômetro de pistola, aqueles que tá na moda agora por causa da Covid, que mede a temperatura das coisas. Quando chegar em 55 graus mais ou menos, a gente precisa verter esse meio nas placas de Petri. Para isso a gente deve segurar as placas de Petri e levantar uma a uma e colocar cerca de 10 a 20 ml em cada placa de Petri. Feito isso, a gente tem que deixar isso aí descansar na maior limpeza possível até aquilo ali esfriar. Quando esfriar, aquela gelatina vai solidificar e aí a gente pode começar o passo seguinte, que é pegar esses esporos, pegar um bisturi, a gente flamba o bisturi no maçarico ou no fogo ou no fogareiro, espera ele esfriar. Quando ele esfriar, a gente vai encostar nos esporos, dar uma leve raspadinha, aí a gente vai abrir a primeira placa e esfregar esses esporos na placa, aí fecha a placa. Pega os esporos, encosta nele, abre a segunda placa e raspa na segunda placa. E a gente vai fazendo isso até a gente inocular todas as nossas placas. Eu recomendo fazer 10 placas, porque com certeza vai contaminar algumas e pelo menos uma delas vai te salvar e vai ser a tua matriz que você vai utilizar para inocular sementes. Depois de feita a inoculação, o cultivador ele vai precisar fechar essas placas de Petri utilizando filme PVC. Existe uma forma de você preparar esse filme PVC, eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês agora, mas basicamente a gente precisa pegar um rolo de filme PVC, de preferência aquele mais gordo, pegar uma serra de arco, com aquela serrinha amarelinha, e fazer um corte nesse rolo de mais ou menos 4 dedos, né? Uns 8, 10 centímetros de espessura. Depois, com o estilete, a gente vai afiar as rebarbas, que é para não enroscar, e a gente vai utilizar esse rolo pequenininho para selar as laterais da placa. Primeiro a gente vai limpar ele com álcool 70 e depois a gente vai utilizá-lo para selar essas plaquinhas. Depois que a gente selou essas plaquinhas, a gente precisa abrir a glove box, retirar essas placas de dentro da glove box e levar elas para a nossa incubadora. Dentro de poucos dias os esporos vão germinar. O que vai acontecer é aquela coisa que eu falei lá no começo, os esporos vão germinar um a um, eles vão se encontrar, o micélio vai combinar material genético, vai virar um micélio dicariótico, uma hifa rizomórfica, e essa hifa é o que vai dar origem aos cogumelos. Então essas aí vão ser as suas matrizes que você vai utilizar para inocular a sua semente. Então a semente dá para inocular com essa placa de Petri, vinda dos esporos. A gente pode jogar os esporos direto ali dentro. A gente pode colocar cultura líquida. Se você não quiser perder tempo fazendo isso, você vai lá no meu site, fungicultura.com.br, compra a cultura líquida, ela está prontinha, o micélio já é isolado geneticamente, é um assunto que eu nem trato muito bem nesse curso. Quem quiser entender sobre genética e os processos laboratoriais mais complicados, faça o nosso curso comercial de cultivo de cogumelo. Lá eu explico tudo, a parte laboratorial, enfim, são horas e horas de curso, são mais de 30 horas de curso e de conteúdo muito massa para vocês que querem aprender sobre isso. Eu queria lembrar vocês aqui que esse processo avançado, esse módulo mais avançado, ele é muito passível de falhas. Como eu falei para vocês, até inocular semente, substrato, que é uma coisa um pouco mais simples, já é um pouco difícil fazer no ambiente caseiro, mas fazer essa parte laboratorial é uma forma muito experimental de fazer, a gente usa muita gambiarra, muito recurso técnico, né? Mas caso o cultivador ele queira se aventurar nessa parte laboratorial, eu sugiro, no mínimo, adquirir um fluxo laminar, tá? A glove box ela é eficiente, você vai conseguir fazer, mas você vai ter muita perda de material, vai ser muito custoso para você. Tem que pôr na ponta do lápis para saber se esse custo vale a pena você seguir dessa forma, ou comprar um fluxo laminar, ou no nosso site, ou tentar fazer ou tentar comprar no outro fornecedor, mas o fluxo laminar ele vai te dar uma autonomia de trabalho muito boa, você não vai perder material, é muito interessante ter um fluxo laminar. Outra forma da gente obter uma matriz é através da clonagem. O que é a clonagem? A clonagem de um cogumelo é um processo que o cultivador faz visando obter uma matriz no meio de cultura que, quando cultivada, semente, bloco, cogumelo, os cogumelos que vai dar origem, né, a partir dessa matriz, ele vai ter as mesmas características do cogumelo original que a gente utilizou para fazer a clonagem. Então a gente vai estar replicando as características fenotípicas daquele cogumelo. Para fazer isso, o cultivador vai ter que fabricar aquele meio de cultura que eu ensinei para vocês, com batata e tudo mais, ou utilizar um meio de cultura pronto, né, laboratorial, e fabricar as placas de Petri da mesma forma que a gente ensinou aqui. Depois que o meio de cultura está solidificado, o cultivador vai escolher o melhor cogumelo que ele quer, ou o cogumelo do mercado, mas tem que ser um cogumelo bonito, fresco, tá? De preferência jovem, sem esporular.
vai levar esse cogumelo até a Glovebox, vai colocar álcool, seguir todos os procedimentos descritos anteriormente. O adicional que a gente vai ter aqui é o seguinte, a gente vai ter que pegar o cogumelo, vai ter que borrifar álcool em volta dele. Tem gente que não gosta de fazer isso, eu gosto, eu sempre faço, isso dá sempre certo. Borrifar em volta do cogumelo faz com que você mate toda aquela sujeira que está ali, aqueles micro-organismos que estão na lateral do cogumelo e diminui um pouco a chance de contaminação. Feito isso, o cultivador vai ter que esterilizar um bisturi, ou flambar um bisturi no fogo, ou embrulhar ele no papel alumínio, colocar no forno, aquela coisa toda. Colocar tudo isso dentro da Glovebox, fechar a Glovebox, pôr a luva, se limpar inteiro, e aí o cultivador vai pegar esse cogumelo, vai apertar a haste dele e vai fazer um corte longitudinal desse cogumelo. E aí, na parte gordinha do chapéu do cogumelo, a gente vai pegar o bisturi e vai cortar um pedacinho quadradinho sem encostar na parte externa do cogumelo. Caso o bisturi ou a ferramenta que você está utilizando encoste na lateral do cogumelo, a gente precisa flambar novamente no maçarico ou no fogo e aí voltar a nossa inoculação. Feito isso, cortou um pedacinho da parte interna do cogumelo, a gente vai pegar esse pedacinho e vai transferir para uma placa de Petri com meio de cultura e vai fechar essa placa da mesma forma que a gente fechou anteriormente. Eu queria lembrar vocês que esse processo deve ser repetido no mínimo umas 5, 6 vezes. Você vai utilizar umas 5, 6 placas e vai clonar uns 2, 3 cogumelos diferentes, porque as chances de contaminação são altas. Esse processo, quando é feito sem o fluxo laminar, torna as contaminações muito frequentes. Então, assim, lógico que é possível. Eu já tive Glovebox que eu mesmo construí com madeira, com fórmica, tudo bonitinho. Ela era bem grande, cabia uma panela ali dentro. Eu tinha absolutamente nenhuma contaminação, mas é porque eu sabia o método. Enfim, você vai se aprimorando, né, conforme você vai estudando sobre o assunto e vai fazendo testes. Você descobre o que deu errado e o que deu certo. Mas para quem está começando agora, eu sugiro fazer várias repetições, porque senão você vai se frustrar, porque você não vai conseguir chegar no resultado. É muito comum conseguirem de primeira, mas tem gente que tem uma certa dificuldade, então tente bastante vezes que uma hora você vai conseguir. Mas uma vez depois de fazer a transferência desse pedaço do cogumelo para o meio de cultura e fechá-lo, essas placas elas são levadas para incubação e são mantidas em temperaturas de 25 a 28 graus por alguns dias. Depois que o micélio crescer por toda a placa, ela está pronta para ser utilizada como matriz na fabricação da semente ou cultura líquida, se você quiser fabricar cultura líquida também, mas o assunto cultura líquida é muito mais complicado, então eu vou deixar para abordar cultura líquida, fabricação de cultura líquida e tudo mais. E a parte laboratorial, genética, tudo essa parte mais delicada que exige equipamentos, eu ensino o A, B, C, D e até o Z, todos os assuntos relacionados à parte laboratorial no curso de cultivo de cogumelo comercial da Fungicultura. Bom, gente, chegamos aqui ao final do nosso curso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante do material que eu preparei para vocês. Como eu falei para vocês lá no começo, esse é um curso básico para quem não entende nada e está meio perdido, ou para quem já entende, mas não sabe muito bem o que está fazendo, para quem quer se aprimorar um pouquinho nas formas de cultivo. Eu espero que vocês tenham gostado desse material. Quem tiver mais interesse a respeito da fungicultura, entra lá no nosso site, fica esperto. A gente está sempre fazendo live no Instagram. Tem também o nosso material de Aprenda a Cultivar no site, que logo menos já vai estar lá disponível online. Quem tiver interesse em entrar, investir, em abrir uma empresa mesmo na produção de cogumelos, pode contar com a gente tem um curso para cultivo de cogumelo em escala comercial, é um curso completo, a gente aborda desde das partes técnicas de produção, que é uma coisa muito mais complexa do que eu expliquei aqui. A proposta desse curso aqui é outra, para o pessoal mais leigo. Aquele curso lá é voltado mais para quem já manja do que está acontecendo, para quem quer realmente investir uma grana e montar uma empresa. Tudo que você precisa para começar o seu negócio, de fato, não é uma coisa amadora, é uma coisa profissional mesmo. Você que quiser se profissionalizar, faça aquele nosso curso, se inscreva nas vagas de mentoria e boa sorte para vocês, bom cultivo e um beijo para todo mundo.